Boa noite e a paz do Senhor para todos, irmãos, irmãs e ouvintes, aqueles que fazem parte desse canal, os inscritos. Eu sou o pastor Claudemir. Nessa noite eu gostaria de deixar aqui, de conversar com vocês aqui a respeito da palavra de Deus, onde o Senhor me impulsionou nessa noite falar um pouquinho da sua palavra, para que nós possamos então compreender e entender a vontade de Deus nessa noite. Mas antes de eu começar a trazer aqui essa palavra, eu gostaria nessa noite de fazer uma oração em favor da tua vida, pedir para que Deus repousasse sobre você nessa noite, o Espírito Santo dele, sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, sobre a tua parentela, aqueles que se encontram enfermos nessa noite, aqueles que estão nos hospitais, aquelas pessoas que foram acometidas, talvez por esse vírus. E você pode chegar e levar até essa pessoa essa oração, para que chegue ao ouvido dela, para que ela compreenda e entenda que há um Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível, o Deus que muda a história, o Deus que levanta o caído, o Deus que restaura as vidas destruídas, aonde muitas das vezes, talvez você aí do outro lado, está aí com o teu casamento destruído, com a tua casa destruída, a tua família, teus filhos já não ouvem mais conselho seu, e já não para te ouvir, já não dá mais atenção ao que você fala, achando que você já é uma pessoa passada e que os teus conselhos não valem muita coisa. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor tem jeito para essa pessoa, para o seu filho que trata você dessa maneira. Deus pode mudar, e se você acreditar, Ele irá mudar a situação dessa pessoa. Eu quero que você feche seus olhos, ore comigo nessa noite, em nome de Jesus, amém? Bendito e soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite na Tua presença, onde mais uma vez eu me ponho aqui diante da Tua face, Senhor, porque eu quero primeiro glorificar o Teu santo nome, que é digno de honra, de glória, de louvor, e eu quero, Deus, que nessa noite o Senhor venha alcançar a cada um dos ouvintes, a cada um dos Teus filhos que irão ouvir essa mensagem de uma maneira ou de outra, Senhor, que o Senhor possa fazer chegar ao coração, ao ouvido dessas pessoas e ao coração deles a Tua palavra. O Senhor sabe da responsabilidade que temos em falar da Tua palavra, porque ela não é nossa, ela é Tua. E naquele grande dia nós daremos conta da Tua palavra, Senhor, aquilo que sair da nossa boca. Por isso, nessa noite, meu Pai querido, meu Senhor amado, alcança os ouvintes, trabalha, Deus, no coração de cada um deles, transforma a sua vida, a sua família, transforma o seu esposo, esposa, filhos. Faça, Senhor, uma transformação nesta noite para que o Teu nome venha ser glorificado diante do Teu Filho amado, Senhor. Meu Deus, para que nessa noite, Senhor, o Senhor venha fazer essa pessoa alcançar o milagre, qual tanto ela precisa, Senhor, quanto ela tem clamado e pedido por esse milagre. Meu Senhor amado, eu sei que o Senhor pode mudar, transformar, fazer, Senhor, conforme a Tua vontade nesta noite. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor possa alcançá-lo, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que nesta noite, meu Pai querido, foram acometidos meu Deus, por esse vírus, meu Pai querido, que está espalhado sobre o mundo, Senhor. Que a Tua boa e poderosa mão
possa alcançar nesta noite. Talvez, Senhor, aquela pessoa que não foram acometido por esse vírus, mas está com câncer. Ó Deus, aquele aidético, aquele, meu Deus, leproso, aquele, meu Pai querido, que está nesta noite, Senhor, em uma cama de um hospital, Senhor amado, já sem esperança, sem vida, que o Senhor possa nessa noite alcançar essas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Eu oro nessa noite, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele é o Rei, Ele é o Todo-Poderoso, que é Ele que é o autor e consumador de nossa fé. Por isso, meu Pai, eu te entrego nessa noite em tuas mãos essas vidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Queridos, nessa noite eu gostaria de ler um texto bíblico aqui com você, no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, o doutor historiador Lucas, para quem os irmãos que não têm muita familiaridade com a escritura, Lucas, ele foi um médico, ele trabalhou junto com o apóstolo Paulo, fazendo a obra de Deus, e chegou um tempo que ele teve que se afastar para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida de Paulo. Lucas, ele era doutor, ele esteve com Paulo na prisão, ali falando do amor de Cristo, e ele então enfatiza esse evangelho relatando a respeito de um homem leproso, no capítulo de número 5, no versículo de número 12, nós vamos fazer aqui a leitura da Escritura Sagrada, para que nós então possamos entender o que o Senhor Jesus nessa noite quer falar ao meu e ao teu coração, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que quando estava em uma daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes me limpar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se prorrogava ainda mais, ajuntava-se muita gente para o ouvir, para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para o deserto e ali orava. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos e amados, nessa noite eu quero vos trazer ao vosso conhecimento, ao vosso ouvido, que esse milagre que Jesus fez, que Jesus realizou através deste homem, ele está enfatizado nos 3 evangelhos sinóticos. No livro de São Lucas, ele está relatado no livro de Marcos e também no livro de Mateus, ou no livro de Mateus, de Marcos e Lucas, para que ficamos mais correto com o que está a Escritura. No livro de Mateus, este homem, ele se prostra, Mateus escrevendo, dizendo que quando ele encontra Jesus, ele se prostra diante do Senhor Jesus. No livro de Marcos, irmãos, no livro de Marcos ele se prostra. No livro de Mateus, ele adora o Senhor ao longe, quando ele vê o Senhor, de longe ele adora ao Senhor.
E no livro de Lucas aqui, nós vemos no versículo de número 12, que ele diz assim: e aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiser, bem podes limpar-me. Lucas já vem dizendo que este homem, ele estava coberto de lepra, ele estava tomado pela lepra. E nós, queridos e amados irmãos, bem sabemos que a lepra, naquele tempo, ela era uma doença muito contagiosa, uma doença aonde a pessoa que era cometida por ela era separada, ela não poderia fazer parte da comunidade, ela era separada, levada para um arraial, para que lá ela tivesse os seus finais de tempo ali. Se porventura aquela lepra não fosse uma lepra agressiva, muitas das vezes algum deles sairia até daquele leprosário e viria, voltava ao convívio novamente, se apresentava ao sacerdote e voltava ao convívio novamente. Mas muitos deles ali não tinha a mesma sorte, morreria, porque a lepra era uma doença muito agressiva na época, naquela época de Jesus Cristo. E este homem, Lucas aqui, o doutor Lucas, o médico, ele vem dizendo que este homem, ele estava coberto de lepra. Ele já estava num estado avançado da sua doença. Ele já não tinha mais o que fazer a não ser esperar agora ali a morte, porque ele já estava avançado, o estado dele já não era mais um estado de cura, já não tinha mais como ser curado. Eu fico imaginando, queridos e amados, a situação deste homem, para chegar até Jesus, que sofrimento que esse homem não passou, porque eu não sei, a Bíblia não fala claramente qual era a distância que este homem andou para chegar até Jesus. No livro de São Mateus, ele relata que Jesus estava descendo do monte, aonde Jesus estava ali pregando o sermão da montanha, e quando ele desce do monte, ele se depara com este homem que vai até o seu encontro. E chegando ele ao encontro de Jesus, ele se prostra com o rosto em terra e começa a compreender, a entender e a dizer que Jesus, ele podia e que ele tinha o poder para fazer um milagre na vida dele. Este homem, queridos e amados, ele já deveria estar com as suas mãos já comida, já não tinha mais dedo, talvez as suas orelhas já tivessem caído, talvez os dedos dos seus pés já não tinha mais, e ele estava sendo envolvido por aqueles trapos que estavam sobre o seu corpo, talvez aquela chaga já estava colada sobre o seu corpo, e ao puxar ali, vinha com ela e com os seus trapos, a carne humana daquele homem, porque já estava podre, já não tinha mais o que fazer. E ele então vai de encontro até Jesus Cristo, e ele sabia que não tinha outra opção senão procurar a vida em Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele aqui diz, o doutor Lucas diz aqui no versículo 12, e aconteceu que quando estava em uma daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostou-se sobre o seu rosto e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, bem podes limpar-me. O que nós compreende aqui é a simplicidade deste homem, a humildade deste homem para reconhecer. Primeiro ponto que me chama a atenção é que ele reconhece Jesus
como o Senhor. Ele sabia que Jesus era Senhor. E sendo Jesus Senhor, toda a autoridade estava na mão do Senhor Jesus. E ele então vai de encontro a Jesus e ele diz: Senhor, se quiseres. Ele não chega aqui diante do Senhor e com arrogância, com prepotência, dizendo: olha, eu te sirvo, eu sou teu servo, o Senhor tem por obrigação de fazer uma obra, uma cura na minha vida, eu sou um dizimista na tua casa, eu ando, eu faço a tua obra, eu dou minhas ofertas, eu faço o que tenho que fazer dentro da casa do Senhor, o Senhor tem por obrigação de me curar. Não, este homem aqui vem com toda humildade e diz: se tu quiseres, tu não tem obrigação nenhuma de fazer isso comigo. Tu não tem nenhum compromisso de curar a minha vida. Mas se o Senhor achar por bem fazer assim, eu estou aqui. Se o Senhor puder fazer esse milagre, faça esse milagre na minha vida. E quando Jesus escuta isso, a palavra diz que Jesus então, no versículo de número 13, e ele estendendo as mãos, Jesus ali, querido, veja bem, presta atenção, ele quebra um paradigma aqui, ele quebra uma regra que ele não podia tocar naquele homem, porque ele era impuro, aquele homem. E todos que tocassem naquele homem, tornariam-se também impuro como ele. Mas Jesus, por ele ser santo, puro, verdadeiro, ele olha para aquele homem com olhar de misericórdia e transforma aquele homem impuro a um homem puro, limpo, para que o nome do Senhor Deus fosse glorificado no Filho ali. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui: se quiseres, e ele estendendo as mãos, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. Pronto, Jesus aqui, ele quando vê este homem nesta agonia, nessa dificuldade, nessa situação, ele se comove com a situação daquele homem e ele diz: não, eu quero que você seja limpo. Eu vou fazer esse milagre na tua vida. Eu vim para salvar, para libertar, para transformar essas pessoas que vêm até a mim. Mas o que me chama a atenção aqui é que muitas das vezes Jesus vai ao encontro, nos evangelhos nós encontramos isso, que Jesus ele vai de encontro ao enfermo, ao endemoniado, a pessoa que precisa de uma restauração, de um milagre, e faz o milagre. E este homem aqui não, ele vai de encontro a Jesus, ele diz: se tu quiseres, tu pode limpar-me. E Jesus então, ele olha para aquele homem e diz: quero ser limpo. Nós bem sabemos que a lepra, ela era considerada diante dos judeus como um símbolo do pecado. Quando o homem estava sendo acometido por essa lepra, ou ele era acometido pela lepra, os judeus julgavam que ele estava debaixo de um pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por eles julgar que essas pessoas estavam debaixo do pecado, então para aquela pessoa não poderia haver ali uma restauração, não poderia haver para aquelas pessoas uma purificação, porque ele estava sobre o pecado. E nós bem sabemos que a palavra do Senhor nos diz que o salário da morte, do pecado, ela é a morte, né? E a vida é o dom gratuito de Deus. Então, queridos e amados irmãos, este homem, ele teve que enfrentar toda a rejeição na sua vida. Talvez este homem, quando ele estava só ao seu canto, pensando no que ele tinha deixado para trás, a sua família, seus filhos, sua esposa, amigos, pessoas que ele
tanto amava, a qual ele não poderia mais se aproximar, isso levou a este homem, ou levaria a este homem, a uma depressão profunda dele se jogar ao desespero e não querer mais saber de procurar a cura, ou procurar a solução para os seus problemas. Mas não foi isso que este homem fez. Ele se levanta, ele reconhece que ele precisa de ser restaurado e ele vai atrás, então, daquele que tudo pode e que tem todo o poder sobre as suas mãos. Eu acredito que se ele fosse aqui atrás de um sacerdote, ele já não poderia ir, porque ele não era nem para estar ali, né? Ele seria lançado novamente aos leprosários e talvez até apedrejado ali, porque ele não poderia estar no meio da sociedade. E o ponto que me chama a atenção aqui é como é que este homem, ele atravessa a multidão que estava aguardando Jesus, ou estava ouvindo a mensagem de Jesus ali, e vai até o Senhor Jesus e pede a ele o milagre para acontecer na sua vida. Como este homem, então, passou pelo meio dessas pessoas sem que ninguém pudesse notar este homem, sem que ninguém pudesse ver este homem. Porque, queridos e amados, é uma coisa intrigante se nós olharmos esse texto, que esse homem, ele se aproxima de Jesus. Se ele tinha que estar no leprosário, o que é que ele estava fazendo, então, naquele lugar? O que é que ele estava fazendo ali? Por que que ele estava ali naquele lugar? Por que que ele estava ali naquele exato momento e naquela hora, sabendo que Jesus desceria do monte, aonde tinha terminado de pregar o sermão, e voltasse ali e colocasse as mãos sobre ele para curar? É um mistério de Deus que nós muitas das vezes não entendemos. Deus, quando quer trabalhar, quer tratar comigo e com você, muitas das vezes nós não entendemos o mistério de Deus. Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar. Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Ele tem como nos chamar, como nos sacudir para mostrar para nós que ele ainda é o Todo-Poderoso e o Salvador de nossas almas. No versículo de número 14, ele diz assim: e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra ao sacerdote e oferece pela purificação o que Moisés determinou para que lhe servia de testemunho. Jesus pede uma coisa que é impossível para este homem. Eu me ponho no lugar dele neste momento. Imagina que eu estou agora em um leito de um hospital e que o diagnóstico do médico para a minha vida era fatalista. Não tinha mais o que fazer. E de repente, este amado, este ser se aproxima de mim, ele toca na minha vida e me levanta, me restaura, me transforma. E ele vem e diz: olha, vai para a tua casa, sai daqui do hospital, mas não conta para os médicos e nem conta para a tua família o que aconteceu. É impossível me calar numa situação dessa. Era impossível eu ficar calado e dizer: não, olha, não aconteceu nada, eu estava fingindo, não foi nada, eu não sei o que aconteceu e eu estou livre. Não dá para não dizer e nem falar o que tinha acontecido. Jesus pede então para esse homem algo impossível de se fazer, algo que não era o normal de se fazer, porque ninguém, querido, que está numa cama, ninguém que está precisando de uma cura, ninguém que está sofrendo, que está passando, tendo uma dor, não quer ser curado e não vai contar um testemunho de que foi curado, de que foi livre daquela dor, de que foi livre daquele problema.
Então, todos têm esse desejo. E Jesus veio de lá para cá e disse para este homem, olha, vai, mas não conta para ninguém. Somente vai até o sacerdote e oferece para ele o sacrifício que Moisés ordenou. Se ele vai chegar até o sacerdote logo sabia que este homem também era leproso. Como é que agora ele se apresenta ao sacerdote limpo, purificado, com a sua restauração do seu corpo, da sua pele, aonde a mão daquele homem já estaria talvez comida, já os dedos já estavam podres, já não tinha mais os dedos dos pés, já as orelhas, o nariz daquele homem já tinha sido acometido por aquela lepra. Como é que ele agora se apresenta normalmente, limpo, livre, perfeito como ele nasceu, para o sacerdote e não dá uma explicação para o sacerdote? É lógico que ele precisava dar uma explicação dizendo, olha, eu era leproso e eu fui atrás daquele que faz a cura, daquele que transforma, porque eu ouvi, eu era leproso, mas não era surdo, e eu ouvi o sermão daquele homem pregando para a multidão, e todos que iam até ele, mancos, surdos, aleijados, cegos, ele curava. E por que então eu, agora leproso também, não vou experimentar do milagre deste homem? Eu fui até este homem e roguei a ele, eu me prostei aos pés dele e pedi que, se fosse da vontade dele, ele me limpasse e me purificasse. E foi da vontade dele, ele fez assim comigo. Então, querido, Jesus pede aqui algo impossível. Não dá para dizer, olha, não dá para você ir para casa ou ir se apresentar ao sacerdote sem ter uma explicação. E no versículo de número 15, ele diz assim, porém, a sua fama se propagava, percorria, no meio percorria, e ainda mais, ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Quando este homem conta para as pessoas o que acontece, ou o que aconteceu, ou quando as pessoas testificou deste homem, logo todos correram atrás de Jesus. É impossível, querido, haver uma mudança nas nossas vidas e nós não testificar, ou alguém não notar. Talvez eu não sei você, mas nós conhecemos, ou eu conheço pessoas que era traficante, que era ladrão, pessoas que tinham uma vida errada, e ele então tem um encontro com Cristo, ele se arrepende, ele então agora se apresenta no meio da sociedade, e os amigos, os colegas, olham para ele e dizem, puxa, você está diferente, você não é mais como você era. Por quê, querido? Porque quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós queremos o milagre de Deus, ou quando nós recebemos o milagre de Deus, nós teremos ou temos uma transformação de vida. Nós temos uma mudança de vida, porque é inadmissível as pessoas estar dentro da igreja ou dentro do evangelho 30, 40 anos e não ter uma mudança, e não ter uma transformação. Não podemos dizer que essa pessoa teve um encontro real com Cristo, porque quando nós temos um encontro real, nós então tem uma transformação. Preste atenção no versículo que nós lemos no 12, que ele diz aqui, aconteceu quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostou-se sobre o seu rosto em terra e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiser, pode tornar-me limpo. E no versículo 13 ele diz, e ele, estendendo a mão, tocou, e dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu.
Ela não ficou anos, não ficou dias, não ficou meses, ela foi transformada imediatamente. A vida daquele homem foi transformada na mesma hora, no mesmo momento. Não houve demora para transformar a vida daquele homem. E como é que nós então estamos na casa de Deus há anos, passa-se anos e não há uma transformação nas nossas vidas, tanto espiritual, como uma vida sentimental, como uma vida material. Como que nós então podemos testificar e dizer que esse Deus faz milagre e prodígio? Ele faz milagre e prodígio para os outros e para mim, que sou servo dele, que sirvo a ele, não pode? Deus, ele não pode agir, porque eu faço a vontade dele, eu sou servo dele, a mesma forma que os outros são. Então, se não há uma transformação, se não há uma mudança na minha vida, é porque eu ainda não tive um encontro real com Cristo. Eu ainda não tive a oportunidade de chegar como esse leproso chegou aos pés dele, com humildade, com humilhação, com reconhecimento, com entendimento de saber que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele possa transformar a minha vida. Então, meus queridos e amados, nessa noite, eu quero dizer para você que se não houve uma transformação ainda na tua vida, hoje Jesus te chama para essa transformação. Hoje ele te convida para essa mudança, para mudar a tua casa, para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para mudar o teu casamento, para transformar a tua família, para fazer algo de melhor para você. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no versículo 16, para encerrar a minha fala nesta noite, ele diz assim: porém ele retirava-se para o deserto e ali orava. Por que Jesus teve que se retirar para o deserto para orar? Porque é notório que nós tenhamos que ter um tempo para Deus. Tem momento de nossas vidas que nós temos que afastar-se das pessoas, até mesmo das pessoas que nós amamos, que nós gostamos, para dar a esse tempo para Deus. Porque nós dando esse tempo para o Senhor, ele nos reveste, ele nos purifica, ele nos enche de poder e de graça para que nós possamos então fazer a obra do Senhor e não nos desfalecer. Se muitas das vezes nas nossas vidas nós estamos desfalecidos, é porque nós não estamos tendo esse tempo para Deus, ou não estamos dando esse tempo para Deus. É preciso você tirar um período de oração para Deus, é preciso você tirar um período de ler a Escritura, é preciso você tirar um tempo para meditar na Escritura, para consagrar a tua vida, para que Deus então, ou quando o Senhor te usar, ele te use com a sabedoria, com estratégia, com autoridade, para que você então, para que o nome do Senhor então seja glorificado em nome de Jesus, amém? Então, querido, essa é a mensagem dessa noite para a minha e para a tua vida, que nós possamos então ter essa fé, essa simplicidade que este homem leproso teve de se aproximar até Jesus, não com arrogância, não com prepotência, dizendo que ele é obrigado a fazer porque você dá um dízimo na casa do Senhor, porque você ajuda ao pobre, porque você ajuda o necessitado. Ele não tem obrigação nenhuma comigo e com você. A obrigação que ele tinha comigo e com você foi ele ir para aquela cruz, ficar pendurado lá, morrer pelos meus e os teus pecados, aonde ele levou consigo as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele não tem mais compromisso nenhum com nós. Deus, ele agora não tem mais nenhum compromisso com nós, se nós então não se colocarmos como servo dele, como filho dele, para fazer a vontade dele, mas chegarmos a ele
com humildade, com respeito e com a esperança de que Ele pode transformar e mudar as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe nessa noite. Fique com Deus em nome de Jesus.